Paz do Senhor, seja bem-vindo ao canal Estudando a Bíblia. E hoje vamos estudar mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical. Vamos estudar a lição de número 10, segundo trimestre 2025. Como você percebe, você que está acompanhando, não é, todas as aulas da nossa Escola Bíblica Dominical, desta revista produzida aqui pela CPAD, estamos estudando com base no Evangelho de João. E hoje vamos estudar a promessa do Espírito Santo. Nós vamos ter três passagens bíblicas que vão dar base para essa doutrina e você com certeza vai entender sobre os dois momentos especiais da vinda do Espírito sobre os discípulos. E eu já quero te convidar a se inscrever neste canal, se você ainda não é inscrito, também deixar o seu comentário, o like e compartilhar esse vídeo. Quero contar com o seu apoio. Tudo bem? Vamos então para a nossa apresentação de hoje, da nossa aula número 10. Nós temos este assunto, a promessa do Espírito. E nós temos também aqui o texto áureo. Nosso texto é com base no Evangelho de João, capítulo 20. Essa passagem é super interessante com base nesse assunto. E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo, né? Esta é uma das passagens importantes que fundamenta esta doutrina e aquele momento que os discípulos receberam o Espírito Santo. É interessante você observar nesse estudo que, embora Jesus estivesse com eles já há bastante tempo, aproximadamente 3 anos e mais alguns meses, Jesus agora estava dando a eles realmente algo que eles não tinham, certo? Eles tinham apenas a presença do Senhor Jesus. Jesus é tudo para nós. Mas Jesus estava preparando eles também para a sua ausência, a sua partida para o céu. E Jesus soprou sobre eles o Espírito Santo. Glória a Deus, a partir dali, eles tiveram uma nova vida, uma transformação realmente, como acontece na vida de todo aquele crente que tem o Espírito Santo, né? O Espírito Santo é que vai nos convencer dos nossos erros, dos nossos pecados, do juízo, e ele também nos ajuda no processo da santificação. A partir do recebimento do Espírito, a pessoa passa a se tornar uma nova criatura, passa por esse processo chamado de regeneração ou novo nascimento, como nós já estudamos em lições anteriores, tá certo? É importante você entender que eles receberam o Espírito Santo quando Jesus soprou sobre eles. E também, lá no dia de Pentecostes, eles foram revestidos para fazerem a obra, que é uma outra situação, certo? Uma coisa é receber o Espírito para a santificação, para uma vida nova, outra coisa é ser revestido, batizado com o Espírito para fazer a obra de Deus. Deixa aí seu comentário sobre esse assunto, né? Sobre o recebimento do Espírito e revestimento do Espírito também. Fale alguma coisa sobre isso, tá bem? Vamos em frente? Vamos aprender. Fique até o final. Você vai entender claramente através da explicação aqui do nosso comentarista Elianai Cabral. E eu vou, então, facilitar aqui também para você. A minha função é essa aqui neste canal. Vamos lá. A nossa verdade e a promessa do Pai não se restringe a um grupo particular ou a um período específico, mas inclui todos aqueles que se arrependem e creem no Evangelho. Para quem é a promessa do Espírito Santo? Existe um grupo em particular, um grupo específico, um povo especial? Não. É para todos aqueles que acreditam, todos os que creem, diz a palavra. Se você crê, a promessa é para você também. Não é só para os judeus, é para todas as pessoas, em todos os tempos e em qualquer parte do mundo. Essa é a promessa do Espírito Santo. Amém. Como foi aí esse encontro maravilhoso seu com o Espírito, ou o Espírito com você? Conte também aqui no comentário como você recebeu o Espírito Santo. Amém? Ele realmente é o nosso amigo, é o nosso ajudador,
é aquele que veio para nos santificar, para que nós tenhamos nesse mundo corrompido uma vida santa, separada do mundo e consagrada exclusivamente para Deus. Glória a Deus. Vamos mais. Nós temos a nossa leitura bíblica, nós vamos ter 3 passagens do Evangelho de João. A primeira no Evangelho de João, capítulo 14, versículos 16, 18 a 26, ou melhor, e 26, quando tem a vírgula assim, é 26. Capítulo 16, versículo 7, 8 e versículo 13. Capítulo 20, versículo 21 e 22. Essas 3 passagens bíblicas que fundamentam essa importante doutrina, a doutrina do Espírito Santo. E hoje, especificamente, a promessa do Espírito. Feita por quem? Feita pelo Senhor Jesus. É claro, essa promessa, não é? Vamos em frente. A nossa introdução, bem fácil para você entender. Nesta lição, veremos que Jesus prometeu o Espírito Santo, que atua primeiro na conversão do pecador e depois capacita os crentes para a missão, certo? Entenda bem a nossa introdução. A partir daqui, você já vai conseguir entender esta aula. É 2 momentos especiais. Foque nisso agora. Mais uma vez a introdução. Olha só, nesta lição veremos que Jesus prometeu o Espírito Santo, que atua primeiro na conversão do pecador. É assim realmente que ele faz, né? O Espírito Santo vem para atuar na conversão, para que o pecador se converta. Quando o Espírito está na vida de um homem ou mulher, ele vai de fato se converter, abandonar o pecado e viver exclusivamente para Deus. Esse é o momento especial, o momento da conversão. Depois, o Espírito pode estar agindo na vida desse crente, sabe para quê? Capacitando para fazer a missão, capacitando agora para fazer a obra de Deus. Isso é chamado de revestimento do Espírito, uma capacidade especial para fazer a obra. É isso que Jesus falou lá em Atos capítulo 1, versículo 8. Ele disse: vocês receberão o poder ou a virtude do Espírito Santo e serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Veja que Jesus estava preparando os discípulos para receberem agora essa virtude, esse poder. Para quê? Para pregar, fazer o trabalho evangelístico. Então nós entendemos, precisamos sim de poder de Deus para fazer a obra do Senhor. Uma coisa é ter o Espírito para ser crente, outra coisa é ser revestido para fazer a obra do Senhor. Amém? Vamos detalhar isso para você nesta aula. Vamos em frente, permaneça, pegue aí a sua Bíblia, a sua caneta, a sua revista, acompanhe essa aula que nós temos detalhes especiais para você, tá bom? E mais uma vez, se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva e eu quero já te agradecer. Faça isso agora, em nome de Jesus. Vamos em frente? Agora nós vamos para nosso primeiro ponto, ó. Nosso primeiro ponto aqui é a promessa do Pai. Neste ponto tópico, nós vamos entender mais sobre a promessa. Está subdividida aqui em mais 3 subtópicos, tá certo? Vejamos aqui. Primeiro, Jesus enviará um consolador. No Evangelho de João, capítulo 14, lemos: ele vos dará outro consolador. Amém. Jesus passou mais de 3 anos com seus discípulos, ensinava a eles, estava presente, operando milagres. A presença de Jesus, Jesus é Deus. Jesus supre todas as nossas necessidades, certo? Então Jesus estava sabendo que iria voltar para o Pai, então ele disse que ele iria enviar um outro consolador, um outro que é da mesma natureza, da mesma essência de Deus. Pai, Filho e o Espírito Santo. Vamos dizer, Jesus foi um consolador para ele, sim, da mesma essência,
mas ele está dizendo, eu vou enviar outro. Ele estava se referindo a quem? Ao Espírito Santo. Amém? Vamos lá para o texto, ó. Este Consolador é quem? É o Espírito Santo que habita convosco e estará em vós, no versículo 17. Agora, no capítulo 16 é mencionado que quando o Consolador chegar, convencerá o quê? O mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, Jesus estava se referindo ao Espírito Santo, que viria, e a presença do Espírito Santo na vida do homem convence ele do pecado, da justiça e do juízo. O homem ou mulher só pode se converter realmente quando é tocado pelo Espírito Santo. Nós, como seres humanos, temos apenas a função de transmitir essa palavra, de pregar, de evangelizar, de aconselhar alguém, mas é o Espírito Santo quem vai convencer estas pessoas. Tá certo? Você concorda? Então Jesus está se referindo à vinda do Espírito que, de fato, toda a humanidade precisa, todo ser humano precisa, e está mostrando aí as características dele, a ação dele na vida do ser humano. Tá bem? Vamos em frente. Nós temos agora o 2, o Consolador. O Espírito Santo, ele é chamado de Consolador. E existe até aqui a expressão Paracletos. Ó, a palavra traduzida Consolador é Paracletos, cujo significado se refere a alguém chamado para ajudar, encorajar ou interceder por outra pessoa. O que é Paracletos? Alguém que está ali para ajudar, auxiliar, interceder por outra pessoa. Por isso que Jesus está dizendo: vamos enviar outro Consolador. Ele, Jesus, o Pai, estariam enviando um outro Consolador, estariam auxiliando os discípulos, auxiliando os crentes. Amém? Você sente esse auxílio especial do Espírito Santo na tua vida? Mesmo nos momentos difíceis, né, da nossa vida, nós temos o auxílio dele, a presença dele, que nos dá calma, que nos dá direção e que nos ajuda a viver uma vida santificada. Louvado seja o Senhor, porque nos deu do seu Espírito Santo. Amém? Glória a Deus. Observe, ó. Assim, um paracletos assemelha-se a quem? A um amigo que desempenha o papel de advogado ou consultor especial, ou ainda como um assistente que auxilia em momentos importantes. Então, essa é a função do Consolador, do Paracletos, né? Principalmente aqui voltado para o nosso Consolador, para nos auxiliar, para nos dar assistência, para estar conosco. Como Jesus disse, vocês não ficarão órfãos, vocês não ficarão desamparados. Eu vou enviar alguém que vai estar com vocês. Glória a Deus, porque nós temos o Espírito Santo. Amém? Comenta sobre o Espírito Santo na sua vida. Fale sobre ele, tá bom? Deixe aí o seu comentário. Vamos agora para o 3. Não vos deixarei órfãos. É claro que a palavra órfãos é presente no Evangelho de João, capítulo 14, e no versículo 18, é orfanós, lá em grego, né? Quando Jesus morreu, os discípulos sentiram-se órfãos, né? Deve ter sido difícil para eles aceitar o fato de que o Senhor Jesus Cristo, né, estava morto. Mas não foi por acaso nosso Senhor chamava os discípulos de quê? De filhinhos. Então, nesta relação de Jesus com os seus discípulos, filhos, filhos amados, filhinhos, Jesus estava dizendo: eu não deixarei vocês órfãos. Está dizendo: eu não deixarei vocês desamparados. Vocês não ficarão sós. Eu vou enviar outro. É isso. Como eu disse no início, a presença de Jesus preenche todas as lacunas da vida. Mas Jesus teria que voltar para o Pai. Então ele disse: eu vou enviar outro. Quem é ele? O Consolador. Ele estará auxiliando vocês, ele estará com vocês. Ele fará vocês lembrar de tudo que vos tenho dito. Ele guiará, ele ensinará muitas das funções do Espírito Santo. Glória a Deus, ele está conosco. Louvado seja Deus. Amém? Entendido este tópico, meu irmão? Espero que você tenha entendido. Aqui é apenas para você entender a respeito da promessa do Pai, sobre o Consolador,
que ele não deixaria nós órfãos, né? Principalmente os discípulos que viram o Senhor Jesus nesse sentido. Vamos em frente? Vamos agora para o ponto 2. Neste ponto, nós teremos o Espírito Santo habita os discípulos, né? Vamos entender como o Espírito Santo passou a habitar na vida do discípulo, de forma mais enérgica. E aí você poderia perguntar, até então eles não tinham Espírito? Tudo indica que não. Eles tinham a presença do Senhor Jesus. A presença de Jesus como Deus, é claro que ele conforta, ele consola, ele dirige, ele orienta, ele ensina, mas Jesus estava partindo para o céu. Então é isso que ele disse, né? Vocês precisam de um outro. Amém? Vamos entender isso melhor? Vamos lá. Nós temos aqui, com base no Evangelho de João, capítulo 20, versículo 22, e para nós entendermos esse texto, é necessário entendermos um pouco os textos anteriores e posteriores ao capítulo 20, versículo 22, tá certo? E eu trouxe para você esse texto, para você entender melhor. Ó, vamos lá para o versículo 19, antes do 22. Chegando, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, que é o domingo, e cerrado as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhe: Paz seja convosco. Certo? Como é que estavam os discípulos? Comendo numa casa, fechados. E agora Jesus aparece dentro daquela casa, ele é poderoso, ele penetrou ali as portas, paredes, e disse: A paz seja com vocês. Certo? Mas observe o que aconteceu. Dizendo isto, mostrou as suas mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor, não é? Então eles ficaram alegres, é o Senhor, realmente, ele está vivo, ressuscitou, tem as marcas dos cravos nas mãos, do lado. Então é Jesus, eles ficaram muito alegres. Agora veja o que aconteceu. Olha o próximo texto, não é? Vamos para os versículos 21 agora. Observe. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez: Paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: O que Jesus disse? Recebei o Espírito Santo. Então, naquele momento, naquela casa, Jesus assoprou sobre eles e disse: Recebei o Espírito Santo. Então, a partir daquele momento, eles de fato receberam o Espírito Santo. E aqui que o comentarista está falando, lembra lá da introdução? O Espírito Santo na vida do homem e da mulher para promover o que? Conversão, vida nova, transformação, mudança de vida. É necessário, sim, o Espírito Santo na vida do ser humano. A partir daí, se percebe que aqueles homens passaram a ter mais sensibilidade com as coisas de Deus, certo? Passou por uma mudança, ação poderosa do Espírito Santo de Deus. Vejamos mais, vamos entender. O sentido de assoprou sobre eles o Espírito, não é? Vamos entender isso. O texto vai dizer: assoprou sobre eles o Espírito e disse: recebei o Espírito Santo. Qual o sentido disso? Vamos entender? Ó, a palavra grega traduzida como assoprar é infusão, o qual também aparece na versão grega da Bíblia, a Septuaginta, né? Versão grega Septuaginta. Em Gênesis 2:7 aparece também significando fôlego de vida, né? O Senhor soprou o fôlego de vida. E também aparece lá no livro de Ezequiel, capítulo 37, assoprando ali para dar vida àqueles ossos secos, certo? Então nós estamos vendo aqui sobre essa expressão, assoprou sobre eles, né? A efusão do Espírito. Está se referindo, é claro, ao Espírito Santo. Amém? Agora observe. Portanto, a expressão presente em João, de acordo com a Bíblia, principalmente a Bíblia de Estudo Pentecostal, sugere que o Espírito foi soprado para trazer nova vida,
indicando uma perspectiva de regeneração dos discípulos como uma obra do Espírito ocorrida antes do dia de Pentecostes. Isso aqui da Bíblia de Estudo Pentecostal, certo? Mostra isso, que os discípulos receberam o Espírito Santo antes do dia de Pentecostes. O dia de Pentecostes é um momento especial, é a inauguração da igreja com poder, mas nesta passagem do Evangelho de João, capítulo 20, 22, eles receberam o Espírito. A passagem de Atos, capítulo 2, é um outro momento, é um outro assunto. É chamado de batismo, revestimento para fazer a obra. Aqui é o Espírito trabalhando na conversão, mudança de vida. Amém? Você entende isso? Está aqui, né, com base na Bíblia de Estudo Pentecostal. Dá uma pesquisada lá, dá uma olhada na sua Bíblia, você vai ver esse comentário. Está também na nossa revista aqui que estamos estudando, inclusive, o comentarista ele extrai exatamente da Bíblia de Estudo Pentecostal. Combinado assim, meus amados? Entendido? Vamos em frente? Vamos aprender mais? Eu quero que você entenda lá no final, eu vou apresentar para você um programa especial para você que é professor da escola dominical, que é coordenador, superintendente, pastor. Você precisa conhecer o programa que vai gerenciar a tua escola bíblica dominical para que você possa ter mais eficiência. Vou já te mostrar ele, tá bom? Vamos em frente. Nós temos aqui a última parte desse tópico, um episódio anterior ao Pentecostes. Lembra bem, mais uma vez reforçando, os discípulos receberam o Espírito antes do dia de Pentecostes. Vamos entender isso melhor? Olha só. Assoprou sobre eles, indicando que o Espírito Santo habitou os discípulos naquele momento específico. A partir desse ponto, os discípulos tornaram-se nova criação, completamente regenerados e sendo governados, habitados, vivificados pelo Espírito Santo. Conforme a gente entende nas passagens bíblicas, Romanos 8, 9, Romanos capítulo 8, versículo 9, diz que aquele que não tem o Espírito Santo de Deus, esse tal não é dele. E eu sempre falo para as pessoas pregando o seguinte: qual é a garantia que alguém vai morar no céu? É ter o Espírito Santo. De acordo com Romanos 8, 9, só vai morar no céu quem tem o Espírito Santo. O texto é muito claro. Quem não tem o Espírito, esse tal não é dele. Tá certo? Há essa necessidade. Então, os discípulos receberam o Espírito. Observe a passagem novamente, ó. Romanos 8, 9 até o 14, é importante ler isso. Gálatas 5, 16 a 26, falando desse momento de transformação. Posteriormente, o que aconteceu? Ocorreu em Pentecostes, seria uma segunda obra distinta e capacitadora do Espírito para os discípulos pregarem o Evangelho, começando em Jerusalém até os confins da terra. Então, no dia de Pentecostes, seria uma segunda obra, totalmente diferente daquela. O que nós estamos vendo na promessa do Espírito e no sopro do Espírito, quando Jesus soprou sobre eles, eles receberam. Pentecostes é uma outra experiência. Isso deve ficar claro para você. Você está entendendo até agora? Deixe aí o seu comentário, tá bom? Eu quero ver o seu comentário sobre esse tema específico. Vamos em frente. Vamos agora para o nosso último tópico, tá bom? Agora vamos para a promessa do Pai no dia de Pentecostes, certo? Agora vamos entender realmente sobre essa promessa, dia de Pentecostes, batismo com o Espírito, falar em novas línguas, revestimento de poder. Vamos entender melhor sobre esse momento, tá bom? Vamos lá. Nós temos aqui, de repente, nosso subtópico de repente. O que acontece? 50 dias depois da Páscoa, celebrava-se a festa da colheita, que vinha a ser chamado aí no dia de Pentecostes. Essa festa era bem celebrada, muito praticada pelos judeus, né? 50 dias depois da Páscoa, celebrava aí
essa festa da colheita. Exatamente vem daí a expressão Pentecostes, 50 dias, certo? E é exatamente nessa festa que acontece o derramamento, vamos dizer assim, do Espírito para toda a carne, como o próprio Pedro pega o texto, né, lá de Joel e prega. O que está acontecendo hoje é o que Deus já havia falado por meio do profeta Joel, que nos últimos dias derramaria do seu Espírito sobre toda a carne, servos e servas, certo? Jovens, velhos. Então ali é o momento mais abrangente aonde Deus, de modo especial, capacitou aqueles discípulos para fazerem a obra do Senhor. Louvado seja Deus. Vamos entender isso. Olha só. Foi ao final deste dia, ainda não concluído, após Jesus ter feito a promessa do recebimento do poder, lá em Atos capítulo 1, versículos 4 e 8, que de repente, é assim que a Bíblia diz, de repente, né, veio um som veementemente, impetuoso, encheu toda aquela casa. Só que eles estavam fazendo algo. O que eles estavam fazendo? Eles estavam naquela casa orando, esperando exatamente essa promessa. Eles aguardavam esse momento especial. Então foi de repente, ocorreu um acontecimento extraordinário, que foi o quê? O derramamento do Espírito, conforme a gente pode estar lendo na Bíblia, Atos capítulo 2, versículos 1 a 4. É importante essa leitura. Pegue a sua Bíblia, leia esse texto, marque aí para mostrar para os seus alunos, né? Então nós temos aqui essa expressão, de repente aconteceu isso. Mas já era uma promessa e também era esperado, tá bom? Vamos para o próximo tópico. Todos foram cheios do Espírito. O que nós observamos aqui, né? Observamos que durante o ato da conversão, o Espírito Santo realiza o quê? A regeneração, certo? Entenda isso. Quando alguém se converte de verdade, o Espírito Santo trabalha nessa pessoa, fazendo aqui uma limpeza, não é? Convencendo ele, e faz um processo da regeneração, um novo nascimento, como Jesus disse. É necessário nascer da água e do Espírito. Isso é o processo da conversão. Entende isso? Regeneração acontece aí. Agora, contudo, desde que se dá esta obra regeneradora do Espírito, é necessário que os salvos sejam o quê? Cheios do Espírito, revestidos do poder para testemunho do Evangelho. Aí é outra coisa. Uma coisa é ser regenerado, novo, nascido de novo, nova pessoa, nova criatura. Outra coisa é ser revestido, ser cheio do Espírito. Para quê? Né? Para realmente fazer a obra. É isso, essa é a necessidade. Entenda isso claramente. Deixe aqui a sua resposta. Se você está entendendo, comente, por favor, e compartilhe esse vídeo também com outra pessoa, tá bom? Vamos lá. Ó, assim sendo, especialmente no livro de Atos dos Apóstolos, os teólogos associam ser cheio do Espírito a quê? Ao batismo com o Espírito Santo. É isso que a Bíblia nos fala, é isso que a Bíblia também de estudo pentecostal afirma. Ser cheio do Espírito está associado aqui, nessa passagem, ao batismo com o Espírito Santo ou no Espírito Santo. Tá certo? Você entende assim? Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Então vamos em frente, vamos para o terceiro tópico agora. E o que aconteceu? Começaram a falar em outras línguas. Isso quando? Quando eles foram revestidos, cheios, batizados, capacitados para a obra, eles falaram em outras línguas. Vamos entender isso melhor? Vamos lá. Ó, o batismo no Espírito Santo constitui uma experiência profunda na vida dos discípulos já regenerados. Ó, eles já estavam regenerados em Cristo, e essa experiência não se limitou àquele único dia. O cumprimento da promessa abrangeu toda a igreja nascente naquele momento,
e todas as gerações futuras até a volta de Cristo. Glória a Deus, que mostra esse texto, que o batismo com o Espírito evidenciou a prova, a evidência foi falar em línguas que aconteceu naquele momento, aconteceu posteriormente, como vamos ver em outras passagens, como Atos 19, lá em Samaria, eles foram cheios e falaram em novas línguas. Lá em Atos também acontece isso, Atos 19, os discípulos não tinham entendimento e eles oraram, eles foram batizados com o Espírito, e isso só vai acontecer sempre até a vinda do Senhor Jesus. Não se limitou àquele momento, não é? Não cessou, como muitas pessoas pregam, que já cessou os dons. Não, não cessou. Continua, está em evidência. Amém? Você crê? Glória a Deus. E assim, vamos crer na palavra. Vai ser até a vinda do Senhor. Ó, observe, até a volta de Cristo. O falar em outras línguas evidenciou esta obra capacitadora, uma obra que capacita o homem a fazer o trabalho do Senhor com clareza, sem timidez, sem medo, sem ter vergonha, mas com ousadia. Só o Espírito Santo pode conceder isso para nós. De nós mesmos, nós não temos condições, temos medo, mas se formos capacitados pelo Espírito, nós faremos a obra do Senhor. Amém? Veja o exemplo de Pedro. Pedro ele se levantou naquele dia, uma multidão de pessoas, e ele prega. Aquele homem que era talvez um homem muito carnal, que chegou a cortar a orelha de um cego, agora é um homem transformado, cheio de espírito, pregador da palavra, que pregou uma mensagem maravilhosa, mostrando exatamente sobre a promessa do Espírito, e ali a igreja aumentou a partir da pregação de Pedro, quase 3.000 pessoas aceitaram a Cristo, foram batizados e passaram a fazer parte da igreja do Senhor. Amém? Que coisa maravilhosa! Então, se você tem medo de fazer a obra, peça o batismo, o revestimento do poder sobre a sua vida, e Deus com certeza vai lhe capacitar para fazer a obra do Senhor. Amém? Você concorda? Deixe o seu comentário e eu agradeço em nome de Jesus. Aqui é o canal Estudando a Bíblia, eu conto com você, seja meu parceiro, compartilha este canal com seus amigos, com seus irmãos aí na sua igreja, e eu fico grato. Tenho recebido alguns comentários de irmãos de outros estados que estão nos assistindo, fico muito feliz. Amém? Vamos concluir. Olha a nossa conclusão agora. A promessa do Pai tem a ver com a regeneração do pecado, né? Regeneração do pecado, e com a capacitação do salvo para testemunhar do Senhor Jesus em todos os lugares. Essa promessa perpassa toda a Bíblia, se manifesta completamente em Pentecostes e está presente até hoje para todos os que se arrependeram e creem no Evangelho. Amém. Você crê assim, meu irmão? Essa é a promessa de Deus, ela não findou, ela não parou, ela não cessou, ela continua. É para todos os crentes em todos os tempos, bendito seja o nome do Senhor. Vou adiantar aqui e eu quero que você se inscreva no canal Estudando a Bíblia, comente, compartilhe. Mas eu quero mostrar para você agora o sistema EBD. Dá uma olhadinha aqui no sistema EBD para você entender. Olha só, ver se eu consigo colocar ele aqui na nossa, ver se eu consigo já colocar ele aqui. Esse aqui, o sistema EBD, que vai ajudar você, né, a melhorar aí a sua comunicação na igreja. Olha, sistema EBD é um sistema de gestão. Você vai gerenciar a sua escola bíblica dominical. Você pode estar baixando. Eu vou clicar aqui, você coloca o seu nome, o seu WhatsApp, informa o seu e-mail, e aqui você vai colocar onde você viu o sistema, né? Você pode estar falando, vi no canal Estudando a Bíblia, com o pastor José Carlos, coloque aqui, certo? Você vai experimentar esse sistema por 15 dias, tá bom? O que você vai encontrar nele? Você vai encontrar muita coisa aqui, eu vou mostrar para você.
Olha só, ó, as características do sistema. É rápido, intuitivo, completo, não perca mais tempo. Já parou para pensar quanto tempo você perde, né, fechando relatórios de turmas e alunos? Com a ferramenta certa, você otimiza tempo para focar no mais importante, o aprendizado dos seus alunos. Aí você quer saber mais, pode estar clicando. Aqui nós temos as muitas funções e você ainda vai fazer parte da comunidade é, do sistema EBD. Amém? Que Deus venha abençoar você grandemente. Instale aí o sistema EBD, experimente, né? Se você tem uma escola aí com 100 alunos, 200, 300 mil, é necessário o sistema para você gerenciar. Que Deus abençoe tua vida, em nome de Jesus. Glória a Deus.